Ó, retomando a conversa, eu falei da questão da gente dar uma paparicada na Procuradoria de Justiça se a prova for do MP, certo? Aí, aproveitei a estrutura que você já tinha e só acrescentei a manifestação da Procuradoria. Uma outra forma mais simples de escrever, né, a mesma ideia, é a seguinte, vem para cá, ó. É comum você fazer assim, ó, isto posto, o parecer do Ministério Público é pelo provimento do recurso aí você coloca conforme as razões expostas e as que serão acrescidas pelo judicioso parecer da Procuradoria de Justiça. Eu, sinceramente, já tirei essa história do judicioso parecer da Procuradoria de Justiça da minha vida. Mas até passar eu acho bom usar. Outra coisa que me parece importante, e não é por desrespeito, é só para enxugar o que a gente escreve. Outra coisa que eu acho importante é o seguinte, já me perguntaram, então lá vai. Eu estou imaginando que a Procuradoria vai concordar comigo, porque eu estudei para o concurso, eu entendi o problema, eu estou fazendo a peça certinho. Mas você sabe que a Procuradoria é livre e de repente fala assim, não, em que pese e contraria você. Mas a praxe é essa, é assim que você tem que fazer para a coisa fluir bem, tá bom? Sobre processo individual, o que eu gostaria de falar é isto. E isto não muda quando a gente pensa no MP Fiscal da Lei numa ação civil pública, MP Fiscal da Lei numa ação popular, né? Mas pensando no CPC, que é o beabá do processo civil, a gente viu como é a intervenção do MP como fiscal da ordem jurídica. Algum questionamento, galera? Não? Então tá bom. Me perdoem por todas as abreviaturas que eu usei. O certo é não abreviar, tá bem? Eu quero agora mudar de assunto um pouco e falar com vocês a respeito de processo coletivo. Toda vez que eu, Eduardo, estiver falando com você sobre processo coletivo, em qualquer ambiente, não é só hoje, eu vou estar sempre falando do processo coletivo comum. Por quê? Porque, não anote, existe o processo coletivo especial, que tem a ver com controle concentrado de constitucionalidade. E, em princípio, isso fica a cargo dos professores de constitucional, tá bem? O processo coletivo comum é aquele onde a gente vai tratar de ação popular, de ação civil pública, ação de improbidade administrativa, mandado de segurança coletivo, as ações coletivas do CDC, e assim vai, né? Apesar dessas serem as principais ferramentas do processo coletivo, você sabe que no Estatuto do Idoso eu tenho algumas regrinhas que integram o processo coletivo, Estatuto da Criança, meio ambiente, lei ambiental, mas tudo é só para situar nossa conversa. Antes de falar um pouquinho dessas ações, eu quero te lembrar de uma coisa, que no processo coletivo a gente tem um princípio da obrigatoriedade para o MP. Princípio da obrigatoriedade. Tá? Eu estou falando principalmente, tá? Principalmente da ação popular, da ação civil pública e da ação de improbidade administrativa. Que para o MP é muito mais dia a dia do que mandado de segurança coletivo, que também tem a ver, e ações do consumidor, que também o MP intervém, mas estou dando a força da coisa. O que acontece com o princípio da obrigatoriedade? A primeira forma de você ler o princípio da obrigatoriedade é o seguinte.
Reunidos os elementos e não sendo possível o TAC, o MP deve ajuizar a ação. As ações que o MP tem legitimidade para propor, toda vez que chegar nas mãos do MP, via inquérito civil ou qualquer outro meio, né, elementos que indicam a necessidade de uma ação coletiva, o MP não tem o poder de dizer vou propor ou não. Ou ele chama os interessados e firma um TAC, resolvendo extrajudicialmente a questão, ou se não for possível, não for suficiente, ou eles não toparem, vai ter que tocar uma ação. Tudo bem? Tá. Segundo ponto. Se o MP não for autor, ele intervirá como fiscal. Eu vou continuar falando da lei porque a ordem jurídica é muito longo para a gente escrever. Intervirá como fiscal da lei. O verbo está no imperativo. Tá? Ele tem que ajuizar e ele intervirá. Na prova do MPT do ano passado, fizeram um teste exatamente colocando que o MP poderá atuar como fiscal da lei. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Ele tem que atuar como fiscal da lei. Ele não tem escolha, meu. Tudo bem? É obrigatoriedade. Da mesma forma, só para a gente não esquecer, vem cá. 3. Se o vencedor da ação popular, estou pensando no cidadão, ou da ação civil pública, estou pensando na associação, se o vencedor da ação popular ou da ação civil pública não executar a sentença em 60 dias, se transitar em julgado e passar 60 dias sem que o vencedor execute a sentença, o que vai acontecer? O MP deve executá-la. O MP deve executá-la. Abre um parênteses e só coloque assim: os demais legitimados podem executá-la. Se um cidadão ganhou ação popular e não executa, qualquer cidadão pode vir executar. Se uma associação ganhou o cidadão ganhou ação popular, e nenhum outro cidadão vier para executar, o MP vai executar. Se na ação civil pública a associação ganhar, qualquer outra associação e qualquer outro legitimado pode vir e prosseguir com a execução, dando início à execução. Mas eles podem, o MP deve. Por quê? Se se trata de direito meta individual e, portanto, indisponível, ou no mínimo de repercussão social, o MP não tem que optar, ele tem que executar, tá bom? Só tem um detalhe. 4. O quarto detalhe é o seguinte: no caso de abandono, ou desistência infundada da ação popular ou da ação civil pública, o MP deve assumir
o polo ativo. Ele que já estava de fiscal da lei, deve assumir o polo ativo. Esta é a única hipótese em que a obrigatoriedade é mitigada. Nesse caso, a obrigatoriedade é mitigada. Por que é mitigada? É mitigada pelo adjetivo infundada. Essa é a única hipótese em que a obrigatoriedade é mitigada pelo adjetivo infundada. 2 pontos. Se o MP constatar que a desistência ou abandono, se o MP constatar que a desistência ou abandono são fundados, por exemplo, ação infundada, ação mal proposta, ele não é obrigado a assumir o polo ativo. Basta dar uma extinção, basta emitir um parecer pela extinção sem mérito. Ele pega os argumentos que levaram ele a dizer, não, eu não vou assumir isso aqui, que isso aqui é loucura, e usa para pedir a extinção sem mérito. Tudo bem? O promotor não é obrigado a dar sequência em besteira dos outros. Tá combinado? Agora, pode por aí. Se a ação estiver bem proposta, ele é obrigado a prosseguir. Se do que ele tem até então, ele fala, é isso aí mesmo, eu faria um pouco diferente, mas é isso aí, e vou dar parecer pela procedência, assume o polo e leva até a frente. Tá bom? Essa é a única brechinha, tá bem? Bom, dito isso, eu fico à vontade para começar a falar do processo coletivo pelo inquérito civil, que é a primeira ferramenta do nosso MP, né? Então vai lá, inquérito civil. Inquérito civil. Oi. Não, ele não é parte legítima. O colega aqui pergunta, e é uma pergunta muito importante, me permitam voltar ao quadro aqui, ele perguntou o seguinte, nessa terceira hipótese, quando a gente falou que se transitar em julgado e passar 60 dias, o MP não pode executar antes dos 60 dias se não foi ele o vencedor. Ele não é o autor, ele é só fiscal da lei. Ele não pode. Ele pode até pedir para o juiz, numa cotinha, e mesmo juiz, intime-se o autor, o credor, para que proceda a execução, ou para que se manifeste em prosseguimento, qualquer coisa assim. Mas ele não pode executar. Por quê? Eu não sei se vocês lembram disso. Se não lembra, anota. Tecnicamente, o que a gente tem nessa terceira hipótese é uma legitimidade subsidiária. Por quê? Porque ela surge pela desídia do legitimado principal. Então, esse prazo de 60 dias em silêncio, com descaso, inerte, é fundamental para caracterizar a desídia e fazer nascer a legitimidade do MP. Principalmente se você pensar numa ação popular que o MP nunca pode propor, ele só vai poder executar uma ação popular se realmente nenhum outro cidadão aparecer. Na ação civil pública, a mesma coisa, ele poderia ter proposto, ele não propôs. O cara que propôs ganhou. A legitimidade de executar é do cara que ganhou, não é sua. O cara, lê-se, o município, a associação, aqueles entes legitimados. Fechou? Respondi a tua questão? Beleza. Então vamos lá, falar um pouquinho do inquérito civil,
Primeiro, lembrando que o inquérito civil está no artigo... Desculpa, sem querer eu fechei o código aqui. Tá marcadinho aqui, 7437. Tá no artigo 8º, parágrafo 1º. Artigo 8º, parágrafo 1º da Lei da Ação Civil Pública. Tá? Desde 85. Mas ele tem previsão no artigo 129, inciso 2, da Constituição Federal de 88. E aqui, e isso não é uma propaganda, saiba que se trata de instrumento exclusivo do MP. Porque quem prevê o inquérito civil é a Constituição Federal, a Lei da Ação Civil Pública, e as duas prevêem para o MP. Acontece o seguinte: a Constituição Federal prevê que o MP pode notificar e requisitar informações só que desde que dentro de um procedimento apuratório. Desde que dentro de um procedimento apuratório. Acontece que o artigo 8º, no parágrafo 1º da Lei da Ação Civil Pública, ele trata de dois assuntos ao mesmo tempo. Ele fala que o promotor pode instaurar, o MP pode instaurar inquérito civil. Ou requisitar, aí está escrito de qualquer organismo, público ou particular, certidões, informações, exames, perícia, no prazo que assinalar, que não poderá ser inferior a 10 dias. Então, requisitar certidões, exames, né? Mas o prazo não pode ser inferior a 10 dias. Qual a importância disto? Isto é só para dizer que a Lei da Ação Civil Pública prevê o inquérito civil e também prevê o que a gente chama de poder de requisição. Muitas vezes a gente requisita um ou outro documento e nem precisa instaurar inquérito civil, já move ação. Tá? Então, ao lado do inquérito civil, um outro instrumento importante é o poder de requisição. Agora, eu quero falar de procedimentos apuratórios. Procedimentos apuratórios, vem cá, autorizados pelo CNMP. Porque era uma confusão, gente. Tinha gente que fazia N procedimentos. Eu nem vou falar o nome para não confundir vocês, mas a gente dentro do MP tinha uma bagunça. Cada um fazia de um jeito. Aí o próprio MP de São Paulo tentou regulamentar isso internamente, e eu fiz. E aí o CNMP fez para todo o país. Olha aqui. A gente tem o inquérito civil,
E também temos o procedimento preparatório de inquérito civil, que é o famoso PPIC. PPIC. O que acontece? O procedimento preparatório de inquérito civil serve para apurar preliminarmente se há elementos para instaurar inquérito civil, tá? A gente reconhece que o inquérito civil, quando divulgado na imprensa, faz o mesmo estardalhaço, guardadas as devidas proporções, que o inquérito policial. E por isso a gente não instaura o inquérito civil à toa. Essa é a ideia. Já o inquérito civil, ele visa apurar elementos para eventual ação civil pública. Acontece o seguinte, olha aqui. Origens do inquérito civil. Como é que nasce o inquérito civil? Da onde o promotor resolve instaurar inquérito civil? Olha aqui. O inquérito civil nasce de 3 origens, praticamente. Determinação superior. Determinação superior. Atitude de ofício. O próprio promotor lê o assunto no jornal, alguém vai lá e conta para ele vê no processo e tira cópia, enfim. Ou então representação. Olha, em termos práticos, eu acho muito importante a gente saber o que acontece com a representação. Vem para cá. Infelizmente, nem todo mundo procura o MP com seriedade. E muita gente louca ou frustrada procura o MP meio que sem fundamento. O que acontece? Olha aqui. Se a representação for sem documentos e sem fatos relevantes, ela será indeferida. O promotor indefere a representação. Acontece que ela será indeferida e porque ninguém é dono da verdade, o representante intimado para, se quiser, recorrer. Tudo bem? Aí vai para o Conselho Superior, recorrer ao Conselho Superior do Ministério Público. Isso porque o promotor pode ter errado na leitura da representação. Segundo, se a representação for sem documento e com fatos relevantes, aqui os fatos são relevantes, aí o promotor vai instaurar um PPIC, porque a notícia é de um fato grave, mas não tem documentos. A gente vai procurar ver se tem elementos ou se é só uma falácia. Tá bom? E aí, agora, vem cá.
Se a representação for com documentos e fatos relevantes, de duas uma, hein? Ou o promotor vai instaurar inquérito civil só para completar a prova para promover a ação civil redonda, ou ele de cara já promove a ação civil pública. Ou então ele de cara já promove a ação civil pública. Tá bom? Então isso já deixa claro o quê? Que o inquérito civil é prescindível. Ele não é imprescindível, ele é prescindível. Existem várias ações civis públicas bem propostas sem ter tido inquérito civil. Agora, vem cá. Quando a gente pensa na forma, é importante te lembrar que todo inquérito civil é instaurado por portaria. Todo inquérito civil é instaurado por portaria. Então, olha aqui. O que você precisa para instaurar um inquérito civil, para fazer uma portaria? Vamos lá, portaria. A portaria, primeira coisa, ela tem que ter um número. Que geralmente quando você instaura, você não sabe. Porque você coloca portaria número tal, depois o funcionário, quando ele for fazer o registro no sistema, ele vai ver que número que é essa portaria. Tudo bem? Então, portaria número tal. Aí você tem que colocar o fundamento constitucional e legal do inquérito civil, ou seja, você vai falar do 129.3 e do artigo 8º, parágrafo 1º da Lei da Ação Civil Pública. Você tem que falar do objeto do inquérito civil, ou seja, o fato a ser investigado. Você vai designar um funcionário para secretariar vai determinar o registro e as comunicações e as diligências iniciais. Além disso, data e assinatura. Olha, eu acho pouco provável que caia para você fazer uma portaria. E quem mexe com processo penal, a portaria do inquérito civil não é diferente da portaria do inquérito policial. O que muda é só o objeto. Tudo bem? Para a gente não perder tempo, né? Olha aqui, como é que seria uma portaria? Seria assim. Portaria número e aí você pode começar assim, ó. Tendo chegado
ao conhecimento dessa promotoria de justiça suposta ou suposto dano ambiental com fundamento nos artigos, aí você vai mencionar CF e LACP, instauro o presente inquérito civil para, aí você vai colocar, vamos imaginar, apurar a ilegal, ou melhor, o ilegal despejo de resíduos sólidos pelo frigorífico X nas margens do rio tal. Então você falou lá dano ambiental, que era o que te legitima a instaurar um inquérito civil. Para apurar o quê? Exatamente o fato. Eventual despejo ilegal de resíduos sólidos pelo frigorífico X nas margens do rio Y. Tá? Aí vem todo o resto. Olha o que a gente falou. Você já tem o objeto, você já tem a portaria, o número e o fundamento. Agora é hora de você dizer, né? Determino, desde logo, e aí 2 pontos. E por favor, para a gente não repetir, olha aqui, você coloca aqui, o registro do presente em livro próprio. B, a comunicação ao centro de apoio operacional. C, que se requisite vistoria da CETESB, né? Aí você leu informações da Secretaria do Meio Ambiente em 30 dias. E aí você vai colocar o seguinte: por fim, designo o servidor fulano para secretariar esse procedimento. Designo o servidor fulano para secretariar esse procedimento. Ó, geralmente a gente está falando de um oficial de promotoria. Mas como nem sempre esse sujeito está lá, porque pode ter se aposentado, pode estar de licença, você vai nomear qualquer servidor da sua estrutura para secretariar aquele procedimento. Acabou. Isso tem que ter, é exigência tanto do Conselho do MP estadual, como do Conselhão, o Conselho Nacional. Tá bem? Ficou ruim aqui embaixo a letra, né? Você pode pôr assim, ó, por fim, designo o servidor fulano para secretariar esse procedimento. Aí é só data e assinatura. Está feita a portaria. Também vou disponibilizar para vocês na área do aluno, já no começo aí da semana que vem, um modelo de portaria só para vocês terem segurança quanto a isso. Bom, falando da portaria, instaurou inquérito civil, o que acontece? Olha aqui. Falamos da instauração, vamos falar do prazo.
O prazo do inquérito civil é de 1 ano. Mas pode ser prorrogado pelo promotor que o preside. Tá bom? Basta comunicar, não é pedir. Basta comunicar o órgão revisor. O órgão revisor, de acordo com a lei da ação civil pública e aqui em São Paulo, é o Conselho Superior do Ministério Público. Mas, no MP Federal, são as câmaras de revisão. Enfim, para quem que você mandaria o inquérito quando você estivesse arquivando? Você sabe? Sei. É para esse órgão que você vai comunicar, prorroguei, porque em 1 ano eu não consegui concluir as diligências. Porque é o seguinte, você pede para a CETESB informação em 30 dias, não vem. Aí você reitera, não vem. Aí você reitera sob pena de qualquer coisa. Aí eles informam que está atrasado, mas que em 6 meses apresenta. E às vezes estoura o prazo do inquérito civil. Tudo bem. Outra questão importante é o seguinte, o encerramento do inquérito civil. Como é que termina o inquérito civil? O inquérito civil pode terminar, primeiro, com a propositura de uma ação civil pública, e nesse caso ele instrui a ação. Eu já vou detalhar isso. Às vezes o inquérito civil termina com arquivamento. E às vezes ele termina com TAC, termo de ajustamento de conduta. Acontece que o TAC, coloca aqui entre parênteses, seguido de arquivamento. Tá bom? O que acontece? O que acontece é o seguinte. Primeira coisa, se proposta ação civil pública, na última conclusão, aqui não se esqueça de uma coisa, como inquérito civil é procedimento investigatório presidido pelo MP, não se abre vista para o MP, se abre conclusão, para ele ir deliberando o que tem que ser feito. Então, quando o inquérito civil está prontão, tem tudo lá, vai conclusos para o promotor lê e fala, agora já sei, dá para ajuizar a ação. O que ele faz? Pode ir por aí. Ele dá um despacho. Um despacho anunciando a propositura da ação e determinando que se comunique o centro de apoio. Determinando que se comunique o centro de apoio. Então é simplesinho esse despacho. Ele só, nesta data, protocolei petição inicial da ação civil pública, determinando que o presente seja pensado como prova indispensável. Comunique-se o CAU acerca do ajuizamento da ação. Né? Porque é o desfecho do procedimento. Acabou. Beleza. E aí, tal como acontece com a denúncia, que vem com o inquérito policial embaixo, vem a inicial com o inquérito civil embaixo. Aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês, que você não precisa anotar. Como o inquérito civil é prescindível,
E como às vezes o inquérito civil fica gigante e apura vários fatos, e como ninguém gosta de ler muito, todo mundo gosta de ler um pouco, muito ninguém gosta. O que acontece? É comum a gente pegar um inquérito civil, tira algumas peças importantes e põe numa inicial. Tira outras, põe em outra inicial. E aí o resto a gente arquiva, manda para o Conselho Superior dizendo, ó, está arquivado, por quê? Quanto a isso, propus ação civil tal. Quanto àquilo, propus ação civil tal. Segue cópias. No mais, não há elementos para qualquer outra providência, fica arquivado o procedimento, submeta ao Conselho Superior. Deu para entender? Por quê? Porque tem inquérito civil que tem 20 volumes. Quando você distribui uma ação com 20 volumes, qual é a reação do cartório e do juiz? Você já viu ou não? Se não viu, é capaz de imaginar. Então você tira só o que interessa e já causa uma sensação menos agressiva. Tranquilo? Menos incômoda. Arquivamento, vem cá. Olha aqui. O TAC. O TAC é uma autocomposição que é considerada título extrajudicial. O TAC é uma forma de autocomposição e é considerado título extrajudicial. E você sabe, ele pode ser firmado por qualquer órgão público legitimado para ação civil pública. Tá. Acontece o seguinte. Isso é legal, eu até marquei aqui para vocês entenderem isto. Ó, em alguns estados e no MPF, o TAC, quando abrange todo o objeto do IC, ele já põe fim ao IC e tem eficácia imediata. Então, no MPF, em outros estados, você firmando o TAC, não precisa nem arquivar, não precisa nem homologar, já está findo e tem eficácia imediata o TAC. Aqui em São Paulo e na Bahia, ó, em São Paulo e na Bahia, esses dois são os que eu tenho certeza, tá? O TAC ele exige arquivamento e ambos dependem de homologação do Conselho Superior do Ministério Público. E ambos dependem de homologação do Conselho Superior do Ministério Público. Detalhe, só depois de homologado terá eficácia. Só depois de homologado terá eficácia. Bom, tudo isso para a gente finalizar reforçando a ideia de que o arquivamento, que pode ser com TAC ou sem TAC, presta atenção, ele é determinado pelo promotor. O promotor não pede o arquivamento. No inquérito policial, a gente requer o arquivamento e o juiz que determina o arquivamento. Aqui, o inquérito civil, a gente determina o arquivamento. A gente costuma dizer assim, ó, isto posto,
promovo o arquivamento do presente inquérito civil por não haver ofensa ou ameaça ao meio ambiente. Não é isto posto requeiro o arquivamento. Tá? Você está no comando, você promove o arquivamento. E outra coisa, como esse arquivamento ele tem que ser homologado, pelo Conselho Superior do Ministério Público, logo depois do isto posto, promovo o arquivamento, a gente coloca assim, por fim, determino que se proceda às anotações necessárias e a remessa dos autos ao egrégio Conselho Superior do MP para homologação. Tá? Aí você manda para o Conselho do MP para homologação. Então, o que chama a nossa atenção é, primeiro, você promove o arquivamento e você já manda o seu funcionário que se nomeou para secretariar anotar e já remeter para o Conselho Superior. Aliás, a lei prevê que é em 3 dias, né? Em 3 dias isso daí tem que ser feito. Tá bom. Sobre o inquérito civil, tá tudo aí. Eu quero só dar uma palavrinha sobre o TAC. Termo de ajustamento de conduta. Mas fica para o próximo bloco, para não estourarmos aí o horário ideal para armazenamento do conteúdo, tá bom? A gente vai fazer aquele intervalo e volta daqui um pouquinho. Até já.